Bom dia a todos. Agradeço imensamente a participação de vocês, lá em nome da Abrapsa. É, Vamos ter um webinar diferente, né, com um tema bastante interessante, é, o que vai começar a ser exigido a partir de maio, né, do ano que vem. Estamos falando de NR1, vamos falar da saúde mental dos colaboradores. Então, sinta-se à vontade de estar participando, fazendo pergunta, pode levantar a mão, as câmeras estão liberadas, os microfones, tá? E eu vou passar a palavra para o doutor Ayrton, né? Que é o nosso associado da Cigweb. Nós temos aqui o Antunes, o Furquim, temos a Fernanda, né? A doutora Fernanda, que é também uma associada da Abrapsa, da W Faria, tá bom? Um bom webinar para vocês. Doutor Ayrton, tem a palavra. Muito obrigado. Bom, inicialmente, meu bom dia a todos vocês do time de apresentação. Agradecimentos ao Edmundo, à Juliana também pela preciosa colaboração para que esse webinar pudesse estar sendo concretizado agora. Meus agradecimentos e bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. O Edmundo realmente tocou num aspecto muito interessante. O assunto é um assunto, eu não diria exatamente diferente, mas é um assunto relevante, principalmente para o momento em que a gente está vivendo, em que a saúde e segurança do trabalho, ela já vinha há algum tempo atrás, já se alterando dos tradicionais recursos e funcionalidades dos exames médicos, dos ASOS, dos laudos, coisa de médico, coisa de engenheiro, coisa de técnico de segurança, mas ela ganhou uma dimensão, um vulto muito maior. E é uma dimensão que envolve, sim, negócios da empresa, uma dimensão que envolve questões de tributos muito pesados. Eu vou compartilhar minha tela, preparei uma breve apresentação. Vou compartilhar agora aqui, um instantinho. Como dizia a rainha de copas para Alice no País da Maravilha. Vamos começar pelo começo. Esse é meu assunto, software de saúde e segurança do trabalho, a importância da especialização. Promovido pela Abrapsa, já os devidos agradecimentos, mas aqui um registro especial. Há algum tempo atrás, comentando com o Edmundo a respeito do que o Cigweb faz, o que o Cigweb entrega, o que nós fornecemos, eu fiz alguns comentários a respeito do tema desse webinar e ele realmente se mostrou muito interessado, muito preocupado, digamos assim, pela relevância do assunto e promoveu, então, aqui estamos, esse webinar onde nós vamos apresentar o tema para vocês, que me parece um tema muito relevante. O Cigweb é associado da Abrapsa, é uma empresa que desenvolve software, é uma software house, e o assunto nosso, que eu denominei aqui de cenário atual, basicamente ele tem três aspectos a serem considerados. O primeiro é, evidentemente, os softwares de gestão, os ERPs, são essenciais para toda atividade de RH e de folha de pagamento. O segundo é o que eu denominei aqui o BPO e a confiança. As operações de BPO elas dependem desse software de ERP. E aí a questão, que é a questão, digamos assim, central desse webinar, é exatamente essa aqui. SST no ERP. E aí uma pergunta que eu faço, eu pretendo encaminhar as respostas agora, mas elas certamente vão ser mais bem definidas, mais bem respondidas tanto pelo Frederico, pelo Fred, pela Fernanda na sequência. E a pergunta é essa. As soluções de SST dos ERPs, elas garantem a conformidade legal e evitam passivos tributários e trabalhistas dos clientes? O que eu quero mostrar para vocês é alguns aspectos que são extremamente necessários para que a segurança do trabalho, e principalmente o software ou as soluções de saúde e segurança do trabalho, ofereçam para os seus clientes. E eu pensei aqui 4
e o quinto tem 3 pontinhos que eu vou explicar depois, 4 temas relevantes. O primeiro já está acontecendo. É o parâmetro 50006 da malha fiscal digital. O E-Social, na verdade, é um grande Big Brother, né? Pelo E-Social, as empresas, então, enviam muitas informações para os diversos entes que compõem o ambiente do E-Social. Existe um conceito de que há uma dificuldade em enviar, ou por outra, enviou o evento e está tudo resolvido. Aí, no meu entendimento, aí é que começam as questões, aí que começam os problemas a serem detectados, porque a Receita Federal, que tem muito interesse no E-Social, começa a fazer, então, através do que ela denomina malha fiscal digital, ela começa a fazer alguns cruzamentos. E o primeiro já apareceu agora. É esse do parâmetro, em que ela cruza o que a empresa informa no evento S1200, que é a admissão do trabalhador, e o que ela informa no S2240, que são as condições ambientais. Neste último, do 2240, especificamente em ruído. E por que o ruído? Porque o parâmetro se atém ao ruído ocupacional. No 2240, ela informa o ruído e a sua intensidade. Só isso. Se essa intensidade está acima dos limites de tolerância, no evento S1200, existe ali algumas tags, e entre elas uma tag voltada para os graus de exposição a agente nocivo. Considerando o ruído acima do limite de tolerância e a necessidade, então, de que esse grau seja o grau, para usar o código da tabela 2 do E-Social, o grau 4, ele vai de 1, 2, 3 e 4. 1 não existe e o 4 é equivalente a 6%. Ela tem que informar ou 2, ou 3, ou 4. E ela informa 1. No momento que ela informa 1, ela está dizendo para a Receita que ela tem ruído, que o ruído existe nas atividades, proporciona o direito à aposentadoria especial e ela não está fazendo a necessária contribuição adicional. E aí, a malha fina digital é uma batalha, que eu acho uma batalha um tanto inglória, porque é como se fosse, desculpe a comparação, no meu coro está melhor nesse momento, é como se fosse o astronauta duelando com o Neandertal, ou seja, a Receita já está lá no digital, já está lá fazendo as devidas comparações, as devidas vinculações e achados, e as empresas ainda estão muito presas a algumas informações manuais artesanais. Este parâmetro está gerando uma notificação para milhares de empresas e elas têm, então, que retificar ou o 2240, dizer que não existe ruído, ou o 1200, se ali, então, ao invés do código 1, elas vão colocar 2, 3 ou 4. E isso elas têm que fazer desde o ano de 2020 até agora, para todos os trabalhadores expostos a ruído, mês a mês. E não termina aí, porque a vida segue, as exposições seguem. E esse assunto é um assunto, então, que é um assunto que tem que ser muito bem tratado, e ele no SIGWeb, ele tem um tratamento sistêmico. Ou seja, o SIGWeb tem algumas funcionalidades que controlam isso para os clientes. Ou seja, não só evitam-se que essas inconsistências tenham aparecido, como também evitam-se que elas vão aparecer. O segundo item também é um item que envolve tributo. Ele nos chega pela instrução normativa da Receita, o 2110, especificamente o parágrafo 131, e ele regula a gestão de terceiros. É aquilo que lá na NR1 se denominado de relação contratante-contratada. Trabalhadores de contratadas que exercem atividades em ambientes na contratante, que os expõe a agentes nocivos e para os quais a necessidade, então, de um recolhimento adicional, e esse recolhimento incide tanto para a contratada
como também para a contratante. A contratada vai pagar, digamos que é o 6%, que é o mais habitual, ela vai recolher os 6%. A contratada não vai recolher 6%. Mas pelo parágrafo 131, ela vai ter que recolher 2, 3 ou 4. E o 2 se refere ao 6%. Então, é um adicional do adicional. A imensa maioria das empresas hoje, empresas médias e grandes, tem terceiros. E a imensa maioria das empresas hoje tem imensa dificuldade em saber, já não digo nem em recolher, mas em saber quais os trabalhadores das empresas contratadas, dos terceiros, que estão nessa condição e para os quais exigir, então, essa contribuição adicional. O SIGWeb tem umas funcionalidades que nós denominamos funcionalidades voltadas para a relação contratante-contratada, onde ele faz a gestão automática dessas condições. E por essa gestão automática, as empresas, as contratantes, sabem mês a mês quem são as pessoas para os quais ela deve fazer então esse recolhimento adicional. Não se surpreendam se o próximo parâmetro da série 50, a série 50 é muito interessante, porque ela se refere à saúde e segurança do trabalho. Não se surpreenda se o próximo parâmetro da malha fina digital estiver voltado para essa questão que nos chega pela IN 2210. Ainda no item 2, a integração PGR e PCMSO é uma obrigação da NR7, e ela basicamente é o seguinte: os riscos informados no PGR, ou melhor, aos riscos informados no PGR devem corresponder exames informados no PCMSO. E esses exames no PCMSO, eles vão pelo 2220, que é o monitoramento da saúde. O PGR, as informações vão pelo 2240. Há que haver uma integração entre os dois eventos. Em outras palavras, informou ruído no 2240, tem que ter audiometria no 2220. Se tem audiometria no 2220 e não tem ruído no 2240, já cria um descompasso. Opa, o que está acontecendo? E isso vai ser alvo de muita observação e de muita questão preocupante para a empresa quando empregados começarem a solicitar o dar entrada nos seus pedidos de aposentadoria especial, onde essas inconsistências irão aparecer. As pessoas se preocupam muito com as multas no E-Social. Essas, guardando as devidas proporções, são as multas que já existem e que irão aparecer. O item 3, o PGR, exige avaliações de riscos psicossociais. É uma questão preocupante, uma questão realmente que é o tema do momento, digamos assim, da saúde e segurança do trabalho. E a NR1 pede também a avaliação ergonômica preliminar que está lá na NR17. Há uma integração entre as NRs. A NR1 remete para 17, a 17 remete para 1. Ou seja, sistemas de saúde e segurança do trabalho também precisam oferecer para os seus clientes funcionalidades para que eles possam cumprir as avaliações, tanto as de riscos psicossociais como ergonômica preliminar. O item 4 se refere à gestão dos afastamentos. E a sua relação com o FAP é uma relação muito estreita. As pessoas se afastam, depois dos 15 dias, vão para a Previdência, na Previdência eles passam por uma perícia, essa perícia pode definir, então, o perito, melhor dito, pode então definir se aquele afastamento foi originado por uma questão ocupacional e concede um benefício acidentário, que é o B91, ou não, aí concede um previdenciário, que é o B31. O B91 impacta no FAP. E aí, como se faz a gestão do FAP? Na origem, fechando a torneira dos afastamentos. Gestão dos afastamentos. O SIGWeb tem muitas funcionalidades encaminhadas justamente para isso. Nós chamamos até, inclusive, de atenção especial, onde existe uma série de processos, de procedimentos que permite que a empresa realmente reduza os afastamentos lá na origem, que vão impactar no FAP lá no final. E também a contestação tempestiva dos B91, não confundindo com a contestação do FAP. A contestação do FAP está acontecendo agora, todo final de ano, e no meu entendimento é totalmente inócua,
porque ela se refere a eventos de 2 anos passados. A contestação que eu denomino aí é a tempestiva dos B91. É o conhecimento toda semana dos B91. B91 é o benefício acidentário, concedido ao trabalhador da empresa, e ela vai, então, fazer a contestação. Ela vai gerar um documento que ela vai aportar para a agência onde foi prolatado o benefício, dizendo, se é que ela tem condições disso, que aquele B91 não tem conotação ocupacional. É uma tentativa, então, dela descaracterizar o B91 para o 31. Repito, o B91 impacta no FAP, o B31 não impacta. O SIGWeb tem funcionalidades para fazer toda esta contestação, inclusive faz parte do nosso trabalho. Aí temos um robô para isso, que todo dia varre o site da Previdência, onde as informações dos benefícios são concedidos, e coloca isso no sistema para que os clientes tenham, então, conhecimento quase que em tempo real daquilo que está acontecendo, em termos da ocorrência dos benefícios e a necessidade, então, da contestação. E o item 5 são 3 pontinhos, porque aí é um mundo, né? Ou seja, o sistema de SST tem que ter automações, tem que aplicar na inteligência artificial, tem que ter CIPA eletrônica, EPI com entrega por biometria ou reconhecimento facial, tem que ter ficha clínica à distância, tem que ter sala virtual, ou seja, é um mundo tecnológico aplicado para software de saúde e segurança do trabalho. É isso que realmente as empresas precisam, repito, além dos seus ASUS, laudos, gestão de EPI, simplesmente treinamento. É o algo mais, que é não só assunto de médico, engenheiro, técnico de segurança, mas realmente da empresa. É uma necessidade do negócio. E aí, 2 condições que me parecem relevantes. O que é relevante para a saúde e segurança do trabalho? Além, evidentemente, de todo o trivial, que é o ASO, que é a CIPA, que é os laudos, que é o PCBC, a PGR, é garantir a conformidade legal da empresa. E outro aspecto que me parece extremamente relevante é a atenção máxima aos encargos tributários. Saúde e segurança do trabalho já deixou de ser há muito tempo, está cada vez mais ingressando na esfera tributária, na esfera fiscal. Qual é o cenário ideal? Especialização. Por quê? Evidentemente que tudo isso que está sendo apresentado requer conhecimento, requer tanto conhecimento do que precisa, como o que fazer. E especialista é especialista. Ele é especialista em todos os lugares. Existe o clínico geral, existe o cirurgião. Tá? E cada um tem as suas aptidões, as suas características e as suas idiosincrasias, digamos assim. Quando eu comento da substituição inteligente, é algo que vai ser abordado pelo Frederico na sequência, que é uma solução para essas eventuais lacunas observadas nas soluções de SST dos RPs e que garante, então, para os clientes que utilizam os RPs, uma utilização mais inteligente, uma solução mais aprimorada a partir da integração com o SIGWeb. E aí, o terceiro item, então, integração é a chave, ou seja, nada hoje, século XXI, é manual e artesanal, sistema. E nós nos apresentamos, então, como um parceiro especializado. Eu acredito, o Edmundo talvez possa confirmar isso, que dentro da estrutura dos associados da Abrapsa, o SIGWeb é o único que realmente tem uma diferenciação, porque é um associado voltado para desenvolvimento de software de gestão. E nós nos apresentamos diante da Abrapsa, e nós nos apresentamos diante de vocês como um parceiro de negócios, um parceiro qualificado, um parceiro de consultoria. O SIGWeb pode ser, então, assim, ajuda, ou talvez muita pretensão da minha parte, mas pode ser o encaminhamento de soluções para a necessidade de SST. Isso é o que eu queria apresentar nesse momento. O meu muito obrigado